Enxaqueca. Vocês pediram bastante esse vídeo. Eu falei, olha, esse povo tá me dando dor de cabeça. Aí, vocês me deram enxaqueca para fazer esse vídeo. Brincadeiras à parte. Já sofri muito com enxaqueca na vida. E para mim é muito bom fazer esse vídeo para vocês, porque são coisas que realmente funcionam e que podem fazer a diferença e muitas vezes tirar vocês de crises horrorosas. A enxaqueca nada mais é do que uma dor crônica causada por vários fatores, a gente vai falar algumas coisas para vocês, mas são crises que podem durar de 3 horas a 3, 4 dias. A severidade da enxaqueca, ela se deve à severidade dos gatilhos. Muita gente tem enxaqueca porque não dorme direito, porque tem excesso de preocupação, porque tem um excesso de bebida alcoólica, consome muitos alimentos com carga glicêmica alta, açúcar, fuma, tem um fator de estresse totalmente descontrolado, não consegue modular. Mas eu hoje queria chamar a atenção para duas coisas específicas, para a gente fazer um vídeo bem focado e que eu sei que vai fazer diferença para quem tem enxaqueca. Eu vou chamar a atenção de duas coisas chave para quem tem enxaqueca. Primeiro, excesso de açúcar e segundo, excesso de produção de histamina. Para quem tem enxaqueca, sabe que se comer, por exemplo, dá 3, 4 horas da tarde, eu fui ali comer uma colherzinha de doce de leite. Essa dor vai ser extremamente acentuada. Isso é fato. Porque o açúcar, a glicose, ela é convertida em alfa-cetoglutarato e glutamato, o que vai aumentar a expressão de receptores chamados N-metil-D-aspartato, e esses receptores vão favorecer a entrada de cálcio e de sódio no neurônio, que por sua vez vai aumentar as concentrações de fosfolipase A, de óxido nítrico. Esse aumento da fosfolipase A e do óxido nítrico aumenta a expressão de espécie reativa de nitrogênio, aumenta a produção de prostaglandina E2, como na TPM, e no final vai ter o que? Dor. Então tudo isso para dizer que o açúcar ele é uma peça-chave ali para a produção de citocinas e proteínas envolvidas com a dor. Então se você tem enxaqueca, o primeiro sinal que eu dou para você é diminua o consumo de açúcar. Se você tem enxaqueca e você gosta muito de doce, não consuma esse doce como uma única refeição. Por exemplo, deu 2 horas da tarde, 3 horas da tarde eu fui lá comer uma colher de doce de leite. Faz isso não. Se você gosta muito, deixa para consumir isso depois do almoço. Então terminou de almoçar, imediatamente come seu docinho preferido ali, se for algo realmente muito importante, porque isso faz a diferença no processo absortivo. Se a gente come o doce puro, sozinho, a superfície de absorção é muito maior, a gente vai fazer um pico de glicose muito maior, a produção, a bioconversão em alfa-cetoglutarato vai ser muito mais rápida, então a gente sempre come junto com uma refeição para diminuir ou para retardar essa absorção do açúcar e, consequentemente, diminuição da dor. Então, lembre-se disso, diminuição de açúcar. E por que eu falei para vocês da produção de histamina? Para quem é alérgico, para os alérgenos, a produção de histamina pode ser um problema. Porque a histamina, ela é a grande causadora de crise, ela é a grande causadora de crise para as pessoas que têm enxaqueca, que são os alérgenos, então eu tenho muita alergia. Perceba, tive uma crise de alergia. Minutos depois, vem uma dor de cabeça e uma crise de enxaqueca. E aí, tomem cuidado com o que vocês consomem. Por exemplo, aminas biogênicas que estão presentes em queijos, curados, vinhos, frutas cítricas, podem potencializar demais a produção de algumas espécies reativas que podem causar dor. Algumas metilxantinas que estão presentes na cafeína, no chá verde, no extrato de chá verde, no extrato de café verde, também podem propiciar o aumento da dor, também pode aumentar essa enxaqueca. E existe uma enxaqueca que a gente chama de enxaqueca mitocondrial, não sei se a gente pode usar esse termo, mas é para mim muito claro, que são aquelas pessoas que têm dor de cabeça, tomam remédio e não passa. Por quê? Por que tem gente que tem uma enxaqueca bem pesada, toma remédio e nada acontece? Muitas vezes é uma enxaqueca mitocondrial. E essa enxaqueca mitocondrial é causada por uma disfunção mitocondrial em que se tem uma queda de ATP, então cai o ATP, aumenta a espécie reativa de oxigênio, muda a ação das ATPases e no final
mais cálcio vai entrar na célula e mais dor esse indivíduo vai ter. Então pensem nisso, ó, já falei de várias coisas. Enxaqueca mitocondrial, enxaqueca por excesso de histamina, enxaqueca por excesso de açúcar. E a mesma coisa eu digo, enxaqueca por excesso de álcool. O álcool também aumenta a expressão de prostaglandina E2. Ok, Luciano, entendi. O que eu vou fazer perante a todas essas condições que você colocou? Primeira coisa que vocês vão fazer é controlar a carga glicêmica da refeição, diminuir, nunca consumir açúcar sozinho, usar alguns extratos, algumas estratégias que aumentam a biogênese mitocondrial, diminuir o consumo de fontes de aminas biogênicas, que são os queijos, os vinhos, essas coisas que eu disse para vocês, e existem alguns complementos-chave. Então vamos lá, o que fazer? Magnésio auxilia bastante na modulação dos níveis de cálcio e de sódio. Magnésio e fosfato, esses dois aqui, ó, são a chave para o controle de sódio, tá, que eu falei para vocês, e de cálcio. O excesso de entrada de sódio e de cálcio é um dos causadores de enxaqueca. E como que a gente equilibra isso? Usando fontes de fósforo, de fosfato, fontes de magnésio na alimentação. Então, para todo mundo que tem enxaqueca, a primeira coisa que eu ensino a fazer no dia é comer alguma coisa que tenha magnésio. Aonde tem isso? Verde escuro. Vegetais verde escuro. Você pode fazer um sucão verde. Ou simplesmente acordar e tomar uma cápsula de magnésio treonato, magnésio malato, magnésio dimalato, magnésio transporter. Tem vários tipos de magnésios por aí que vocês podem usar em dosagens que variam de 150 a 200 miligramas. Então, Luciano, eu tenho muita enxaqueca. A primeira coisa que eu deveria fazer no meu dia é consumir uma fonte de magnésio? Muito provavelmente. Consome uma boa fonte de magnésio e faz uma alimentação, uma refeição com baixíssimo teor de sódio. Isso já vai ajudar demais. E capricha na água. Então acorda, pega um copão, 200, 300 ml de água, uma cápsulazinha de magnésio, começa o dia. E fecha o dia também com magnésio. Guardou? Tem enxaqueca. Começa o dia e fecha com magnésio. Começa com magnésio malato ou magnésio treonato e fecha com magnésio inositol. Magnésio treonato, malato, a gente encontra em farmácia de manipulação, a gente manipula a quantidade que a gente quiser, e o magnésio inositol a gente encontra como produto acabado. Vocês encontram na internet, lojas de produtos naturais, e esse magnésio inositol, à noite, ele também vai ajudar nesse fluxo de sódio, de cálcio, que pode fazer relaxamento muscular, que ao final vai trazer relaxamento dos sintomas de enxaqueca, equilíbrio de vasoconstrição e vasodilatação, que muitas pessoas têm dor de cabeça por isso. Então são coisas que eu gosto sempre de usar. Também vale usar alguns adaptógenos como ashwagandha, como bacopa, nas dosagens de 200, 300 miligramas, também para auxílio em dores de cabeça crônica, na enxaqueca. A alimentação em ciclos, nunca faça igual, sempre mude. Faça uma alimentação com uso racional de carboidrato, um dia você faz uma estratégia mais vegetariana, mais plant-based. E aí vem a pergunta, eu tenho dor de cabeça, jejum pode aumentar a minha dor de cabeça? Pode. No começo pode ser insuportável. Mas eu não indico jejuns muito longos para as pessoas que têm enxaqueca. Para quem tem enxaqueca, eu indico jejuns entre 14 e 16 horas. Então não precisa fazer jejum de 18, de 20 horas, que pode aumentar sim alguns marcadores, algumas proteínas envolvidas com a dor. Ciclooxigenase podem aumentar em algumas pessoas, principalmente as prostaglandinas, para aqueles que não estão tão acostumados a fazer jejum. À medida que vocês vão se acostumando a fazer jejum, a gente consegue esticar de 16 para 18 horas. Mas 16 horas o jejum pode ser um auxiliar, principalmente se for aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca mitocondrial. Porque o jejum é uma das melhores estratégias para aumentar a biogênese mitocondrial. Aquela coisa, então pera lá. Eu não sei qual é o meu tipo de enxaqueca, mas a gente sabe que algumas estratégias podem ser comuns a todas. Então, se eu acordar, tomar uma dose de magnésio, um copo de água e fizer 20 minutos de atividade física, o que eu fiz? Super estimulei a biogênese mitocondrial.
super estimulei a produção de mitocôndria. Eu comecei o dia estimulando uma proteína chamada PGC1-alfa, uma proteína chamada PPR-alfa e as sirtuínas. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade antioxidante aumentada, uma capacidade anti-inflamatória aumentada, uma modulação dos níveis de cortisol e estímulo da biogênese mitocondrial. E esse estímulo de biogênese mitocondrial pode aumentar, pode gerar mais ATP. Essa melhora da geração de ATP pode controlar as espécies reativas de oxigênio, a ação das ATPases que eu expliquei para vocês e diminuição da expressão de proteínas da dor. Então, estão vendo? São coisas simples. Alimentação em ciclos, complementos básicos. O fundamental para quem tem enxaqueca é o magnésio. Posso complementar com boswellia, posso complementar com o extrato de licorice, eu posso complementar com o extrato concentrado de moringa, eu posso concentrar com bacopa, eu posso concentrar com crocos ativos, com ashwagandha. Mas usar o magnésio já está de bom tamanho. Fazer esse controle da ingestão de açúcar, de cálcio, de sódio, fazer uma alimentação com sódio mais controlado, também pode ajudar muito. Diminuição de fontes de metilxantina, não consuma café. Tem dor de cabeça crônica, tem enxaqueca? Não consuma de jeito nenhum café e chá verde. Joga as fontes de metilxantina lá para baixo, porque não vai ser interessante, vai aumentar proteínas de dor. Por isso que eu falo que a nutrição é muito específica. A gente às vezes fala, consuma chá verde porque tem muito metilxantina, mas geralmente para aquelas pessoas que têm mais uma baixa de energia, que não tem enxaqueca. Enquanto que as pessoas que têm mais tendência a ter enxaqueca, a gente fala, tira isso fora. Então sempre tem coisas peculiares de acordo com a sintomatologia que a gente sente. Acho que deu para entender um pouquinho, né? De como trabalhar essa enxaqueca, de como trabalhar isso. E nada disso adianta se você não tiver um sono reparador. Muitas vezes essa enxaqueca ela é corrigida com sono reparador. Sono reparador, complementação com magnésio, atividade física regular, alimentação em ciclos, pode te tirar de crises de dor de cabeça sem tomar remédio. Eu nunca na minha vida tomei um remédio para dor de cabeça. E eu já tive muitas crises e sempre consegui controlar com essas pequenas mudanças que eu disse para vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês coloquem isso em prática e que vocês consigam sair dessa bola de neve que são as crises de enxaqueca, que eu sei que é muito ruim, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo, hashtag tamo junto, sempre!